Bom, galerinha, acho que eu vou começar. Deixa eu até fechar umas guias aqui. Bom, hoje eu vou fazer uma videoaula com vocês no formato um pouquinho diferente do que eu venho fazendo. Normalmente eu faço videoaulas em cima de software e tal. Aqui vai ser uma videoaula um pouco mais voltada sobre conceito. Esse conceito que vocês podem ler na apostila, só que aqui na videoaula eu vou dar um enlace um pouquinho maior, né? Então, vou estar explicando um pouquinho mais de detalhe, tá? E essa aula basicamente é para explicar para vocês o que é o IP. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Para que vocês entendam. A ideia é que vocês entendam rapidamente o que é o IP. Vocês já devem ter visto, então vou ser breve. Eu vou dar um foco maior na hora que eu for fazer o cálculo das subredes, tá? Então, galera, o que seria o IP? Tá? O IP, ele é um termo aí chamado Internet Protocolo, né? Então, ele significa aí controle de transmissão, né? Então, ou protocolo de internet. E aí a gente conhece aí como protocolo TCP/IP, tá? Usamos aí dentro de redes internas o que a gente chama aí de IPv4, tá? E alguns usos no uso de internet e várias coisas já estão usando o IPv6. Eu vou explicar por cima o que são os dois agora e depois eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre a questão de subredes, tá? Então, basicamente, um protocolo, não esqueça, o protocolo é um meio de comunicação, é como duas partes se falam. Já viram que quando a gente trabalha com uma pessoa, que a gente conversa, o protocolo que uma pessoa vai se comunicar com a outra é a fala, né? É a língua. E, por exemplo, o meio de transmissão disso é o ar. Enquanto eu falo com uma outra pessoa, eu produzo o som percorre o ar, chega no ouvido da outra pessoa, ela entende, e aí a questão de emissor, meio, né? Então o emissor é a pessoa que fala, o meio é o ar, por onde percorre a informação, e a outra pessoa é o receptor, que acaba recebendo essa informação e depois ele vira emissor, o ar como receptor de novo e a outra pessoa que antes tinha falado vira receptor. Então a rede funciona assim. E o IP, ele é esse protocolo que permite essa comunicação que uma pessoa fale com a outra, tá? Temos aí a versão 4 do IP, que é que vamos estudar um pouco mais a fundo, né? É essa que a gente trabalha em redes locais, né? Em redes internas. Então é ele que a gente vai estar abordando por hora, tá? O IPv4 ele possui três classes, que é importante a gente ressaltar. Ele possui a classe A, a classe B e a classe C. Quais nós usamos, né? E na verdade ele tem a classe D também, mas aqui a gente não vai abordar. Nós usamos nessas redes a classe A, B e C. Em redes menores usamos a classe C, em redes um pouco maiores usamos a classe B, em redes bem grandes usamos a classe A, tá? O IP de classe C é o IP que a gente usa em torno de 254 máquinas. Beleza? Então, ó, vamos até usar aqui. Então, o IP, para ficar aqui claro, o IP é o protocolo de comunicação. Beleza? Então, o IP é o nosso protocolo aí de comunicação, tá? Na sua versão 4, nós temos aqui, ó, como foi falado, né? Nós temos classes. Então, temos IP, né? Então, temos as classes. Vou colocar aqui para a gente poder lembrar. Tá? Dentro dessas classes, nós temos a classe A. Deixar aqui, mais ou menos assim. Nós temos a classe B.
tentar deixar aqui mais ou menos na mesma linha. E temos a classe C, tá? Que é o que a gente usa. A classe D a gente não chega, tô trabalhando com ela, tá? Então vem a ordem da grandeza vem daqui, ó, vem do C para o A, né? Ó. Então a classe C é que tem menos capacidade de dispositivos, a B é que tem mais capacidade de dispositivos, aqui a intermediária, e a A é que tem muito mais capacidade de dispositivos. Vamos estar dando uma olhada aqui, ó. Então, primeira coisa, a classe C, tá? É uma classe aí que temos 254 máquinas. Então, eu vou até colocar aqui, ó, na classe C, né? Vamos colocar aqui, classe C tem até 254 hosts. Vamos começar a falar de termos bem legais aqui, né? Que são os dispositivos. Tá? Então, eu posso ter 254 hosts, que são 254 dispositivos dentro dessa minha rede, tá? Da classe C. Redezinha aqui da classe C. Tá? Elas têm uma faixa, normalmente, aqui, ó, que vai do 192.0.0.0, né? E termina aí, ó, no número 223, 255, 255, 254, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, faixa, porém a faixa mais usada é o 92.68.0.1 até o 254, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, faixa padrão, né? Eu vou colocar assim, faixa. E vou colocar aqui, ó, do 192.1870 até 223, 255, 254. Tá? Então, essa é a faixa padrão dentro de documentação quando a gente usa o IP classe C. O IP mais comum que a gente conhece na classe C, tá? É esse aqui, ó. Que é o que a gente usa em todos os nossos exemplos até hoje nas aulas, a gente usou isso aí. Do 1 até 192.68.0.254, tá? Então, é a faixa de uso comum. Vamos colocar aqui. Lembrando que esses números são muito padronização, tá, gente? Então é bacana a gente saber o que está acontecendo aqui. Então as faixas de uso comum é do 92.68.0.1 até o 192.68.0.254. Qualquer redezinha aí, quando você for ligar um roteadorzinho na casa de alguém, é essa faixa que usa, tá? Não tem o que inventar. Beleza? Então aqui é bem interessante a gente dar esse destaque. Temos as outras classes, como eu falei, né? Então, essa classe C, ela é destinada aí a redes pequenas. A gente chama aí de uma rede pequena, uma rede que acumule aí até 254 computadores, tá? 254 dispositivos hoje, que são chamados aí de hosts, porque hoje em dia não é só computador que conecta na rede. A gente tem computadores, tem tablets, tem celulares, TV e várias outras coisas que conectam nessas redes, tá? Então aqui eu até coloquei o exemplo, né? Ó, PC1 recebe IP, então isso aqui pode... A leitura dessa apostila tem aqui bem explicado. O IP é um número único, isso vocês já aprenderam também, não tenho que ficar encebando aqui, né? Para cada dispositivo a gente vai ter o número de IP, tá? Então isso aqui não é novidade nenhuma para vocês, tá? Tem aqui os exemplos com o servidor, que normalmente a gente aconselha que o servidor seja o IP1 ou 2 ou algo do tipo, tá? As outras classes de IP, né, que a gente pode estar conversando aqui,
depois eu vou estar falando para vocês sobre as máscaras de subrede, tá? Que é onde a gente vai estar conversando um pouquinho mais. Mas enfim, eu vou até aproveitar o momento, tá? No IPv4, para usar essa faixa de uso comum, a gente usa uma máscara, que eu vou aprofundar em outro vídeo sobre a máscara de subrede. Beleza? Vou aprofundar no outro vídeo. Mas a máscara de subrede que se usa padrão para isso aqui é essa aqui, ó, 255.255.0, tá? Então, ó, a máscara de subrede padrão desse carinha é essa aqui, 255.255.255.0. Eu vou aproveitar depois, vou fazer um vídeo só para falar de máscara de subrede, mas eu vou aproveitar a oportunidade e já vou falar alguma coisinha agora, tá? Eu vou dar uma reduzida aqui nesse texto, só para ver se ele cabe todo aqui. Vou dar uma esticadinha. Né? Então aqui, dá um espacinho. Beleza. Então, galera, nesse grupo aqui, deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu jogar todo esse número para baixo e aí eu subo o texto, né? Ó, que é mais bonitinho. Reparem bem que nessa faixa aqui, ó, tá? Que a gente está usando a classe C, vocês vão reparar bem que esse carinha aqui, ó, né, é sempre muito igual a esse aqui, tá? Por que que tem isso aqui? Vocês repararam que o 92680.1 é o primeiro número dessa rede e o 92680.254 é o último número dessa rede, tá? Um outro vídeo eu vou mostrar para vocês o porquê que começa do 1 e termina no 254. Eu vou especificar, vou criar um vídeo só para poder falar disso, tá? Mas eu quero que vocês reparem que essa estrutura ela é igual. Tá? Essa estrutura aqui ela é igual. Esse início, esse bloco todo aqui, na classe C, ele é igual para todos os computadores. O que é que muda? Que muda isso aqui, ó. O último número, né? E o que me força dentro do protocolo a dizer que sempre esses três primeiros grupos de números eles são iguais e só o último é diferente? É a máscara que está aqui, ó. Depois eu vou explicar para vocês detalhadamente o porquê dessa máscara que está aqui. Mas reparem que a máscara não muda nesses três primeiros grupos. Esses três primeiros grupos que a gente vai chamar depois de octetos. E aí vocês vão entender o porquê que é octetos. Então, esses três primeiros grupinhos, eles se repetem porque a máscara, vocês podem ver que ela se repete. E aqui a gente diz que isso aqui são endereços para a rede. Então, são os números aqui voltados para a rede. E aqui, ó, eu digo que esses grupos, na máscara de subrede, né, são voltados para a rede. E esse último número aqui, eu estou dizendo que esse zero aqui, ele significa que são todos os números aqui desse último grupo voltados para os hosts. Beleza? Então, por isso que só muda o último número aqui dentro da minha classe C. Tá? Então, esse é o detalhe. E por isso que ela chega só a 254 equipamentos. Porque ela vai começar no número 1 e terminar no número 254, porque só usa esse último grupo. E aí a gente vai fazer o cálculozinho no binário lá daqui a pouco, e aí vocês vão ver o porquê que é 254. Mas aí vocês vão entender de forma simples, porque aí tem 8 bits. Então vai de 0 a 255. Só que o número 0 é reservado e o número 255 é reservado também, ele não pode ser usado. Então, resta aí 254 números possíveis para ser atribuídos a um equipamento de rede. Beleza? Então, isso aí é a classe C. Ah, professor, a gente tem as outras classes aqui, inclusive nessa apostilinha tem as outras classes aqui, ó, né? Por exemplo, a gente tem aqui
que é um dos exemplos que eu explico sobre eles, inclusive com binário, que eu vou explicar depois para vocês. E nós temos a classe B, tá? A classe B, ela normalmente trabalha nessa faixa aqui, ó. Então, vou até aproveitar aqui, ver se eu consigo copiar isso aqui, Ctrl V. Vou trazer aqui para a classe B, que aqui vai ser uma quantidade bem maiorzinha de computador, de hosts, né? Eu vou copiar aqui a parte de faixa. Vou trazer um pouquinho mais para cá, para ver se cabe. Né? Que a faixa vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que eu copiei a faixa lá. Não copiei. A faixa, tá? E vou copiar aqui essa questão aqui também da máscara de subhead. Beleza? Na verdade, eu acho que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Depois eu vejo uma faixa também de uso comum. Então, o que acontece aqui, galera? Ó. Então, na classe B, como ele fala aqui, quando a gente estiver trabalhando aqui com a classe B, normalmente se usa essa faixa aqui, ó, tá? Então, normalmente, da classe B é do 128 ao 191, tá? Pronto. O IP de faixa comum dele, que é o que a gente vai estar usando, é um 172. Então, ó, na verdade, ele vai trabalhar mais ou menos assim, ó. Vai ser 172.168.0.1 até o 172.168.255.254. E a máscara de subrede dele já fica desse jeito, tá? E a capacidade que esse número gera, ó, é de 65.000, ó, algo em torno de 65.536 dispositivos. Olha que louco, né? Então, assim, ó, na classe C, eu posso trabalhar com até 254 dispositivos. Quando eu migro para a classe B do IP, eu posso trabalhar com até 65.536 dispositivos, tá? Que é 65.536 hosts. Então aqui, ó, a faixa de uso, a faixa dele pode ser trabalhada aí do 128 até o 191 por padrão. Inclusive, galera, isso aqui são padrões, tá? Para quando você bater o olho no número de IP que a pessoa te der, você já tem uma noção de que classe você está trabalhando na rede. Mas não é uma regra... Quer dizer, uma regra é uma boa prática, né? Mas eu vejo em redes aí gente usando, por exemplo, a classe 10, ou a faixa 10, que é de um IP classe A, e em redes aí, às vezes, de classe B ou até classe C, que acha bonitinho usar o IP10 e tal, tá? Então, é isso que é importante a gente pontuar. Reparem aqui, ó, que aqui eu tenho no uso de faixa, a faixa de uso comum, né? Quando a gente está falando aí de IP de classe B, que é o uso aí do 172. Vocês vão reparar, ó, que começa no 172.0.1 e vai a 172.168.0.1 até o 172.168.255.254. Por que isso, professor? O que vai acontecer? Vai ser 172.0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 até o cara chegar no 1.7. Ó, vou tentar escrever aqui, ó. 2, não, um pontinho, 1.68, ó, escrevendo com o mouse. Aí ele vai chegar aqui. Quando ele chegar, por exemplo, no 0.255, aí você fala, pô, professor, mas o outro não chega até o 0.255 aqui, né? O que acontece é que o 0.255 é o último número dessa rede. Dessa rede aqui não vai ser,
Quando ele chegar no 255, o próximo número, né, vai ser 172.168.0. Na verdade, opa, aqui não. Dá uma apagadinha aqui. Opa, apaguei muito, né? Tá grande pra caramba aí essa 68. Deixa eu fazer esse 8 aqui de novo, vai ficar bonitão. Ponto 1.0. E aí ele vai ter 172.168.10, ou 172.168.10, 172.168.11, 172.168.12, até chegar nesse cara aqui, que vai ser o 255.254. Em resumo, é número pra caramba, né? Por isso aí que libera 65.536 dispositivos dentro de uma rede aí da classe B. Se atentem ao detalhe que na faixa que está sendo usada, ó, é a mesma coisa. Ó. Essa faixa aqui, ela está se repetindo. E o que é que está sendo trocado? Ó, os dois últimos números. Tá? Então, ó, esses carinhas aqui, a gente diz que isso aqui está voltado para a rede, né? Esse 172.168 é a identificação de rede. E esses últimos dois octetos, esses dois últimos grupos de números, são voltados para os hosts, para os dispositivos. E olha a máscara lá como é que fica, ó. 255, 255 aqui onde se repete e 0 onde tem a troca aí dos valores, tá? Então, nesse tipo de situação, tá? A gente trabalha aí com classe B. Então, professor, como é que eu escolho a classe de IP que eu vou usar? Pô, você vai sempre olhar para o tamanho da rede que você quer ter. Então, se você vai ter uma rede pequena, 254 hosts dá e sobra. Às vezes dá. Eu vou ensinar vocês a calcular máscara, dá até para reduzir mais. Por exemplo, eu quero uma rede que libere só, né, sei lá, 128 máquinas. Você consegue, tá? Ou algo próximo, mais próximo disso possível, para poder não deixar uma margem de IP muito grande para outros computadores entrarem. Dá para a gente fazer uma rede mais justinha possível, ou até subdividir, quebrar uma rede só em pedaços menores, tá? Só para aquilo que a gente precisa. Não é comum ser feito isso em redes domésticas, mas a gente pode fazer isso, tá? E restringir um pouquinho aí essa questão das redes, tá? Então aqui a gente está conhecendo a classe B. Para a gente continuar aqui, ó, vou aproveitar aqui, vou fazer o mesmo esqueminha, vou copiar e colar aqui o até, tá? Vou pagar só a quantidade de hosts aqui. A faixa, também vou copiar, que depois a gente vai colocar a faixa dele, né, completinha. A faixa de uso comum, que é legal a gente ver o que normalmente a galera usa, então foi uma boa pensar em como colocar aqui a faixinha de uso comum. E a máscara de subrede, né? A máscara de subrede já vou até adiantar aqui como é que ela vai ser, tá? Vocês já devem ter notado, vou ganhar rapidinho como é que funcionaria. E aqui a gente vai ter a classe A, né? A classe A, ela pode trabalhar aí do 1 até o 126, não? Então a gente pode trabalhar com essa faixa, tá? A faixa de uso comum dela é essa aqui, no caso, até o 254, né? Então, no caso, vai daqui até aqui. Depois eu vou explicar de onde surge esse zero. Até já falei em sala de aula, mas eu vou... Mas foi um spoiler ali que eu dei na sala de aula, tá? E a capacidade de hosts vai estar aqui, ó, né? Ou seja, de distribuição de números de IP, tá? Então, tá aqui. Então, galera, o que acontece?
O IP de classe A, tá? Ele é um IP aí já mais robusto para redes realmente grandes, redes aí que vão ter milhões de computadores conectados. Deixa eu só deixar aqui. É uma rede que vai ter capacidade de milhões, como eu falei. Então, a rede de classe A, em média, ela vai ter mais de 16 milhões de números, né? Então, sendo mais exato, ainda continha 16 milhões 777.216 hosts. Então, dá mais de 16 milhões de dispositivos conectados numa classe A. A faixa dela, que a galera pode usar desde o 1 até o 126, tá? Isso aqui é comum, só que a faixa que normalmente ela é usada quando a galera trabalha é o 10.0.0.1 até o 10.255, 255, 254, tá? E segue aquela mesma lógica da classe B que eu expliquei para vocês agora há pouco, só que usando 3 grupos de números aqui, né? Então, reparem bem aqui, ó. Vamos ao entendimento, né? Então, reparem que o primeiro grupo é o único que repete. Assim como na máscara de subrede, ó, o único que fica 255 é esse carinha aqui, tá? E aqui, no final, vamos ver que é esses números aqui que são substituídos. Ó, esses carinhas aqui que são substituídos. Porque ó, a máscara de subrede é onde estão os números zeros, tá? Então, o primeiro número aqui do meu primeiro dispositivo vai ser o 10.0.0.1. O próximo vai ser o 10.0.0.2. E assim vai correr, vou colocar aqui 3 pontinhos, até o 10. Opa, esse 10 aqui foi longe. Ficou feio, hein? Comprar uma mesinha digitalizadora para fazer isso. Esse é o 10.0.0, né? Ponto 255. Ah, professor, e depois desse 255? Então vai ser isso aqui, ó. Esse é o 10.0.1.0. E isso vai ser até aqui dá 255, aí aqui vai virar 2, aqui dá 255, aqui vai virar 3. Aí vai chegar a hora, né, que vai estar 10.0.255.255. Olha que louco, né? E aí, quando isso acontecer, vai virar 10.1.0.0, no caso 10, né? E aí vai ficar até aqui dá 255, até aqui dá 255, aí aqui vai virar 2, e aí tudo de novo, e aí tudo de novo, e tudo de novo, até dar 255, 255, 254, que é esse aqui. Aí chegou no último número da classe 10, da classe A, tá? Então, galera, vejam bem que libera número a rodo, tá? E tudo isso, quem é responsável por limitar esses números é justamente a máscara de subrede. Então, não é a faixa em si que eu uso para o meu IP que diz se ele é classe A, B ou C. O que diz se ele é classe A, B ou C é a minha máscara de subrede. Beleza? Essa é a máscara de subrede que diz qual é a classe. É essa máscara de subrede que diz quantos IPs eu vou ter na minha rede.
por isso que ela é importante a beça, tá? Então, isso tem tudo explicado aqui no PDF. E aqui eu vou falar um pouquinho só da classe IPv6, ou na classe IPv6, do IPv6, né? Que é um novo número de IP já usado aí bastante para poder desafogar a internet, porque a classe, o IPv4 já estava acabando com a capacidade de número de computadores interconectados, né? IPv4, usando em toda a sua plenitude, ela conseguia conectar na internet, que é uma rede, né? Então, a internet é uma rede. Então, a internet em si usava o IPv4. Hoje, o IPv4 é usado em redes locais ou em redes empresariais, né? Não nessa rede de alcance global. Então, a rede de alcance global ela chegava a capacidade de 4 bilhões de números usando IPv4. Só que isso se esgotou, né? Então, estava chegando a um ponto de mais de 4 bilhões de números aí necessários. Então foi criado o IPv6, que ele usa como base números hexadecimais, que vocês já aprenderam, vai do 1 ao F, né? E aí ela gera uma capacidade de números, tá? Que chega, eu acho que é 4 decilhões, né? Uma capacidade de número muito, muito grande. Aqui nessa apostila eu até pesquisei e coloquei a capacidade, ó. É 340, ó. O IPv6 ele vai possuir a capacidade de 340 decilhões. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui o que é um decilhão. Um decilhão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai achar matemática, física, um decilhão. Não, isso aqui é do Braille. Não, tem um negócio mais científico. Não, acho que aqui talvez a gente ache. Eu queria achar um site, ó, 10 elevado a 36, né? Ó, representação de um decilhão tá aqui. Mas dá para eu lembro que eu já tinha visto um que tem aqui, ó. Então, ó, repara aqui, a unidade, né? Milhão, bilhão, ó. Então a gente está acostumado a falar lá em dinheiro, né? Bilhão, trilhão, ó, quadrilhão, sextilhão, setilhão, octilhão, nonilhão, decilhão e decilhão. Nessa casa aqui, só que 340 vezes, então no lugar desse 340, tá? Para ser números de IP para a galera usar no IPv6. Então, 34 decilhões. Então, na época que criaram o IPv4, falaram que era muito difícil chegar aos 4 bilhões de números. Hoje a galera fala que é quase que impossível chegar nos 34 decilhões de números do IPv6. Porém, a gente não sabe a capacidade humana de ocupar todos esses números, né? Então, pode ser que um dia seja ocupado. Tá? Então, é bacana da gente saber em que casa tá. Tá? 340 decilhões. A estrutura do IPv6 são 8 grupos de números hexadecimais. Beleza? Então, cada quadradinho aqui, ó, são 8 grupos, tá? E cada quadradinho desse aqui equivale a um número hexadecimal, por isso que vocês vão vendo algumas letras aparecendo, tá? Então aqui o cara tá usando 16 bits, por quê? Aqui no hexadecimal ele ocupa 4 bits. Então nesse grupamento aqui, esses 4 números hexadecimais estão sendo consumidos 16 bits, aqui 32, 48, 64, 80, 96, 112 e 128, que chega ao final de 128 bits, tá? Então, esse é o formato que é gerado aí o IPv6, e aqui tem um exemplo, né, ó, do IPv6, tá?
sendo aí devidamente aplicado. Então, o endereço do IPv6. Ah, professor, IPv6 tem máscara? Não, não tem máscara, tá? Ele trabalha aí com casa de 128 bits. Como a capacidade de número deles é muito grande, não precisou ser subdividido. Então, ele trabalha direto, sem máscara de subrede. Beleza? Vou fechar o vídeo aqui falando sobre o IPv6 e depois eu vou fazer um vídeo aí focado em máscara de subrede, em cálculo de máscara de subrede. Beleza? Vou fechar aqui. Até o próximo.